Você acha que índio não sabe falar direito? Te dou R$ 5.000 se você conseguir falar minha língua. O turista americano jogou as notas na mesa do restaurante e deu uma risada arrogante. Todos olharam para a jovem indígena que servia as mesas. O que ele não esperava era que nos próximos 5 minutos, sua vida nunca mais seria a mesma. E o que aconteceu depois disso vai te fazer questionar tudo o que você acredita sobre pessoas. Porque às vezes, a maior lição da vida vem de onde a gente menos espera. Me conta aqui nos comentários, de onde você está assistindo agora. Porque essa história vai te fazer repensar muita coisa. Era um sábado à tarde em Manaus. O restaurante estava cheio de turistas, aquele movimento típico de final de semana. E ali, no meio de tudo, estava a Yara. 24 anos, cabelo preto até a cintura, pele morena, vestida com o uniforme simples do restaurante. Ninguém ali fazia ideia de quem ela realmente era. Ninguém imaginava a história que ela carregava. E quando digo que ninguém imaginava, é porque o que você vai descobrir agora vai te deixar de boca aberta. Yara trabalhava ali há 6 meses. Chegava cedo, saía tarde, sempre educada, sempre sorrindo. Os clientes mal olhavam para ela. Para a maioria, ela era só mais uma garçonete. Mais uma pessoa servindo comida. Mas a verdade era algo que ninguém ali poderia imaginar nem no seu sonho mais louco. Naquele dia específico, tinha um grupo de americanos fazendo aquele barulho todo. 4 homens de negócios, ternos caros, relógios de ouro, conversando alto em inglês. Eles estavam comemorando um contrato fechado na cidade. Bebendo, rindo e tratando todo mundo ao redor como se fossem invisíveis. Você conhece esse tipo de gente, né? Aquelas pessoas que acham que dinheiro compra respeito. O líder do grupo era a Richard. 50 e poucos anos, cabelo grisalho, aquele ar de quem sempre teve tudo na vida. E ele estava particularmente agitado naquele dia. Falava alto, gesticulava, contava histórias que ninguém achava graça, mas todo mundo fingia rir porque ele era o chefe. Yara se aproximou da mesa deles para anotar o pedido. Ela segurava aquele bloquinho pequeno, caneta na mão, esperando pacientemente enquanto eles terminavam de decidir. E foi aí que começou. Richard olhou para ela com aquele olhar que eu nem sei descrever. Sabe aquele olhar de quem está medindo a pessoa? De cima a baixo. Como se estivesse avaliando quanto ela vale. Hey, you speak English? Ele perguntou em inglês, arrastando as palavras. Yara apenas sorriu e acenou que sim com a cabeça. Good, good. You want the steak, her. Very her. You understand her. Ela anotou tudo em silêncio. Mas Richard não parou por aí. Ele olhou para os amigos e deu aquela risadinha de quem está prestes a fazer uma piada de mau gosto. You know what I love about Brazil? The natives are so simple. They smile, they serve, they don't ask questions. Os amigos dele riram. Aquela risada incômoda de quem sabe que é errado, mas vai junto mesmo assim. Yara continuou anotando, como se não tivesse entendido nada. Mas seus olhos diziam outra coisa. Eles brilhavam com algo que ninguém ali conseguia decifrar ainda. Agora me responde uma coisa. Você já passou por uma situação onde alguém te subestimou completamente? Já sentiu aquela raiva engolida, aquela vontade de provar o valor que você tem? Porque é exatamente isso que estava acontecendo com Yara naquele momento. Richard continuou. I bet she doesn't even understand half of what I'm saying. These indigenous people, they quine. Good for photos, you know? For the tourists. Mais risadas. Mais comentários. E Yara ali, anotando cada pedido, em silêncio absoluto. Mas então aconteceu algo inesperado. Um dos amigos de Richard, um homem mais novo chamado Tom, sentiu um peso na consciência. Ele olhou para Yara e viu algo diferente. Talvez fosse a postura dela. Talvez fosse aquele silêncio digno. Mas algo nele disse que aquilo estava errado. Richard, man, maybe we should. Tom começou a falar, mas foi interrompido. Should what? Be politically correct?
Come on, we are just having fun. Richard estava ficando mais alto, mais arrogante. O álcool começava a fazer efeito. Tell you what. Ele olhou direto para Yara agora. I'll make you a bet. A game. Yara levantou os olhos pela primeira vez, encontrando o olhar dele. E ali, naquele segundo, tinha algo. Uma faísca. Uma energia que fez até Richard hesitar por um momento. Mas ele já tinha começado, e o orgulho não deixava ele voltar atrás. You speak Portuguese, right? That's your language here. Ele perguntou, e Yara acenou que sim. Perfect. So eres the game. Ele tirou a carteira do bolso, contou 5 notas de R$1.000 e jogou em cima da mesa. R$5.000. I give you this money. If you can speak my language. English. Real English. Not broken words. Real conversation. What do you say? O restaurante inteiro ficou em silêncio. Todos os olhos se voltaram para aquela cena. Alguns clientes brasileiros começaram a se sentir desconfortáveis. Uma mulher sussurrou para o marido que aquilo estava errado. Mas ninguém fez nada. Todo mundo ficou esperando para ver o que ia acontecer. E você? O que você faria nessa situação? Comenta aí embaixo, porque essa história está só começando a esquentar. Yara olhou para o dinheiro. R$5.000. Para quem trabalha como garçonete, isso não era pouco. Era quase 3 meses de salário. Ela poderia pegar aquele dinheiro, aceitar a humilhação e ir embora. Mas sabe aquele momento na vida onde você decide que não vai mais baixar a cabeça? Aquele momento onde algo dentro de você diz chega. Era exatamente isso que estava acontecendo com Yara naquele instante. Ela colocou o bloquinho no bolso. Respirou fundo. E quando ela abriu a boca para falar, o que saiu de lá fez todo mundo no restaurante congelar. Very well, sir. Since you have proposed this challenge, let me clarify something before we proceed. Your assumption that can only speak Portuguese is, frankly, quite limiting. However, I'll accept your wager, though I must warn you that the outcome might not be what you're expecting. Shall we begin? O inglês dela era perfeito. Não era só fluente. Era impecável. Aquele sotaque britânico, aquela dicção clara, aquela escolha de palavras que só alguém muito bem educado consegue fazer. Richard piscou várias vezes, tentando processar o que acabou de acontecer. Os amigos dele ficaram com a boca aberta. E Yara tinha apenas começado. Mas antes de continuar, ela olhou para Richard com um sorriso pequeno, quase imperceptível, e falou, But English is perhaps too easy, don't you think? Since we are playing games with languages. E então ela mudou completamente, sua voz assumindo um tom diferente, mais suave. Que tal se continuamos em espanhol? Porque eu puedo hablar perfectamente em el idioma de Cervantes, se así lo prefieres. Te parece bien? Espanhol. Fluente, perfeito, com aquele sotaque espanhol mesmo, não latino-americano. Richard estava ficando pálido. Os outros clientes começaram a se aproximar, curiosos com o que estava acontecendo. E Yara não tinha terminado. Ou talvez prefira que eu continue em francês. Ela mudou de novo, dessa vez para um francês impecável. Parce que je parle aussi couramment le français, monsieur. J. passé Deus ans à Paris, vous savez. C'est une belle langue, nest c'est a paz. Francês, inglês, espanhol, português. 4 idiomas em menos de 2 minutos. E o restaurante estava em completo silêncio agora. Você podia ouvir uma agulha cair no chão. Todo mundo olhando, todo mundo em choque. Mas Yara ainda não tinha terminado sua apresentação. Você está conseguindo imaginar a cena? Aquele turista arrogante, completamente desconcertado, enquanto aquela garçonete que ele menosprezou está mostrando ser muito mais do que ele jamais imaginou? Comenta aí se você está curtindo essa reviravolta. Ela deu um passo para trás, cruzou os braços e continuou. Aber wie ich mochen sie, das ich auf Deut weitermache? Ich habe 3 Jahre in Berlin gelebt und gearbeitet.
Es ist eine Praxis und Sonnesprache. Alemão. 5 idiomas. 5. E não era só falar algumas palavras soltas, não. Era fluência completa, perfeita, como se ela tivesse nascido falando cada uma dessas línguas. Richard estava completamente sem reação agora. Ele olhou para os amigos, para o dinheiro na mesa, e de volta para Yara. A cor tinha sumido do rosto dele. Um cliente brasileiro no fundo do restaurante começou a aplaudir. Depois outro. E mais outro. Em segundos, o restaurante inteiro estava aplaudindo. Alguns até se levantaram. Tom, o amigo de Richard que tinha tentado interrompê-lo antes, tinha um sorriso enorme no rosto. Ele pegou as 5 notas de R$1.000 da mesa e estendeu para Yara. E Think you more than Arnediston disse, em inglês, com respeito genuíno na voz. And I'm sorry. We are completely out of line. Mas Yara não pegou o dinheiro. Ela olhou para aquelas notas, para Richard, e para todo mundo que estava assistindo. E o que ela disse a seguir mudou completamente a energia daquele lugar. Porque até aquele momento, todo mundo estava comemorando a humilhação de Richard. Mas Yara estava prestes a ensinar uma lição muito maior do que simplesmente provar que ela era inteligente. I don't want your money, ela disse, em português agora, sua voz calma mas firme. Não porque eu não precise dele. Acredite, R$5.000 fariam uma grande diferença na minha vida. Mas se eu aceitar esse dinheiro, eu estaria concordando que o meu valor como pessoa precisa ser provado através de um desafio humilhante. O restaurante ficou em silêncio de novo. As pessoas pararam de aplaudir. Todo mundo estava ouvindo cada palavra dela agora. Vocês sabem por que eu trabalho aqui. Yara continuou. Por que uma pessoa que fala 5 idiomas, que estudou em universidades europeias, que tem 2 diplomas, está servindo mesas em um restaurante? Ela fez uma pausa, deixando a pergunta flutuar no ar. Porque 9 meses atrás, minha mãe ficou doente. Câncer. E alguém precisava cuidar dela. Você consegue sentir a mudança no ar? Como a história que parecia ser sobre vingança e justiça está se transformando em algo muito mais profundo. Fica comigo porque isso vai te arrepiar. Eu tinha uma carreira brilhante na Europa, Yara continuou, e sua voz começou a ficar mais emocionada. Trabalhava como tradutora para a ONU. Viajava o mundo inteiro. Tinha apartamento em Paris, carro, uma vida confortável. Mas quando minha mãe precisou de mim, eu larguei tudo e voltei para casa. Porque família é mais importante que carreira. Porque estar presente é mais importante que ter prestígio. Algumas pessoas no restaurante começaram a secar lágrimas. Richard tinha abaixado a cabeça, incapaz de olhar para ela. Mas Yara não estava terminada. A lição estava apenas começando. Esse trabalho aqui. Ela gesticulou ao redor. Ele me permite ter horários flexíveis para cuidar da minha mãe. Me permite estar em Manaus, perto da minha família, da minha comunidade. Mas sabe o que é mais triste? É que todo dia, pessoas como você. Ela olhou diretamente para Richard agora. Me olham e fazem suposições. Acham que sabem quem eu sou só porque estou servindo comida. Acham que podem me diminuir, me desrespeitar, me usar como piada para os amigos. Ela deu mais um passo à frente. Você me ofereceu R$5.000 para provar meu valor. Mas e se eu te dissesse que eu já tive esse valor e muito mais? E que eu escolhi abrir mão dele por amor, por responsabilidade, por valores que claramente são estranhos para você? Me responde sinceramente, quantas vezes você já julgou alguém pela aparência? Pelo trabalho que a pessoa faz? Pela roupa que ela veste? Comenta aí, porque essa reflexão é importante. O gerente do restaurante tinha aparecido agora, preocupado com a cena. Mas quando ele entendeu o que estava acontecendo, ele ficou ao lado de Yara, em silêncio, dando apoio. Outros funcionários também se aproximaram. Era como se todos eles tivessem passado por situações similares em algum momento. Richard finalmente levantou a cabeça. E pela primeira vez, seu rosto mostrava algo diferente da arrogância. Era vergonha. Era constrangimento.
Era o peso de ter sido completamente exposto como uma pessoa pequena, mesquinha, preconceituosa. Ele começou a falar, mas a voz falhou. Ele limpou a garganta. I'm sorry. I was completely wrong. There's no excuse for how I behaved. Mas Yara não respondeu imediatamente. Ela deixou aquele silêncio desconfortável durar mais alguns segundos. Porque às vezes, a melhor resposta é deixar a pessoa realmente sentir o peso das suas ações. Deixar ela marinar naquele desconforto. Sabe o que é engraçado? Yara finalmente quebrou o silêncio. Eu venho de uma aldeia indígena no Amazonas. Um lugar que a maioria dos brasileiros nem sabe que existe. Cresci falando tupi-guarani antes de aprender português. Minha avó só fala a língua nativa até hoje. E quando eu era criança, pessoas como você vinham visitar nossa aldeia, tiravam fotos, nos tratavam como atrações turísticas. Como se fossemos animais exóticos em um zoológico humano. Ela parou, e sua voz ficou mais forte agora. Mas sabe o que minha avó sempre me disse? Ela disse, Yara, o conhecimento é a única coisa que ninguém pode tirar de você. Aprenda tudo o que puder. Não para provar nada para ninguém. Mas porque conhecimento é liberdade. E aí está. A lição que vai além da história individual. A sabedoria que transcende o momento. Yara estava prestes a deixar todo mundo ali com uma reflexão que duraria para sempre. Então eu estudei, ela continuou. Aprendi idiomas. Não porque eu queria impressionar pessoas. Não porque eu queria ganhar dinheiro. Mas porque cada idioma que você aprende é uma porta que se abre. É um mundo novo. É uma forma diferente de pensar. E quanto mais portas você abre, mais livre você se torna. A atmosfera do restaurante tinha mudado completamente. Não era mais sobre Richard sendo humilhado. Não era mais sobre Yara provando seu valor. Era sobre algo muito maior. Era sobre respeito. Sobre humildade. Sobre não julgar as pessoas pelas aparências. Você está percebendo onde isso está indo? Como uma história que começou com raiva está se transformando em uma lição de vida profunda. Essa é a mágica das reviravoltas reais. Tom, o amigo de Richard, se levantou da cadeira. Ele estendeu a mão para Yara, não de forma condescendente, mas com respeito genuíno. My name is Tom Mitchell. I work for an international consulting firm. We are always looking for talented translators and cultural consultantes. If you ever need, if your situation changes, I'd be honored to have you on our team. Ele deixou um cartão de visitas na mesa. Não era caridade. Era reconhecimento de talento. Yara pegou o cartão, olhou para ele e colocou no bolso. Obrigada, ela disse simplesmente. Mas agora, se me dão licença, tenho outros clientes para atender. E ali estava a maior lição de todas. Yara não deixou aquele momento definir ela. Não deixou a validação dos outros mudar quem ela era. Ela simplesmente voltou ao trabalho. Porque ela sabia seu valor. E não precisava da aprovação de ninguém para confirmar isso. Mas a história não termina aí. Porque o que aconteceu nos dias seguintes foi ainda mais surpreendente do que tudo que você já viu até agora. E eu prometo que você não vai acreditar. Sabe quando uma coisa vira viral? Quando as pessoas começam a compartilhar, a falar, a espalhar a história. Foi exatamente o que aconteceu. Um dos clientes que estava no restaurante naquele dia filmou parte da cena. E quando digo que filmou, foi só a parte onde Yara estava falando 5 idiomas. Nada do começo. Nada da parte humilhante. Esse vídeo foi postado no Instagram. Em 24 horas, tinha 3 milhões de visualizações. Em uma semana, 20 milhões. As pessoas estavam fascinadas. Comentários de todo o mundo chegavam. Quem é essa mulher? Isso é real. Ela está contratando. Mas aqui vem a parte que ninguém esperava. Lembra que eu disse que Yara tinha voltado para cuidar da mãe doente? Que ela tinha largado tudo em Paris? Que ela estava trabalhando como garçonete para ter horários flexíveis?
Pois então, a história dela começou a circular. E quando as pessoas descobriram o contexto completo, algo incrível aconteceu. Uma vaquinha online foi criada. Não por Yara. Ela nem sabia. Foi criada por pessoas que se emocionaram com a história. Pessoas que queriam ajudar. O objetivo era arrecadar R$50 mil para ajudar com os custos do tratamento da mãe dela. Sabe quanto foi arrecadado? Comenta aí um valor que você acha que as pessoas conseguiram juntar. Porque o número vai te surpreender. Em 2 semanas, a vaquinha tinha arrecadado mais de R$1.200.000. Mais de 1 milhão. De pessoas do Brasil inteiro. Pessoas que nunca tinham conhecido Yara. Pessoas que simplesmente se identificaram com a história. Que viram nela algo que ressoou profundamente. Mas tem mais. Lembra do Tom, aquele amigo de Richard que deixou o cartão? A empresa dele entrou em contato com Yara. Não para oferecer um emprego qualquer, mas para criar uma posição especialmente para ela. Uma posição que permitiria ela trabalhar remotamente, escolher seus próprios horários, e ainda assim ganhar mais do que ela ganhava em Paris. E tudo isso poderia ser feito de Manaus, perto da mãe dela. Richard. Bem, Richard teve que lidar com as consequências das suas ações de uma forma que ele nunca imaginou. O vídeo chegou até a empresa dele nos Estados Unidos. E digamos que os valores corporativos de respeito e diversidade são levados muito a sério por lá. Ele foi chamado para uma reunião com o Departamento de Recursos Humanos. Não foi demitido, mas foi colocado em um programa de sensibilidade cultural obrigatório. E sabe qual foi a última tarefa dele no programa? Ele teve que escrever uma carta pública de desculpas. Não apenas para Yara, mas reconhecendo como suas atitudes refletiam preconceitos sistemáticos que ele carregava. E a carta dele, ela era sincera. Não era apenas para salvar o emprego. Era um reconhecimento genuíno de que ele tinha sido um idiota, de que ele tinha tratado Yara como menos que humana, de que ele usava sua posição de privilégio para diminuir outras pessoas. Eu sempre pensei que não era racista, a carta dizia. Eu sempre pensei que tratava todo mundo com respeito. Mas o que eu percebi é que respeito de verdade não é apenas não usar palavras ofensivas. É reconhecer a humanidade plena de cada pessoa. É entender que cada pessoa carrega uma história, lutas e talentos que eu não posso ver só olhando para elas. Você já parou para pensar nisso? Como muitas vezes a gente acha que é uma boa pessoa, mas carrega preconceitos escondidos que a gente nem reconhece. Essa reflexão é importante. Comenta o que você pensa sobre isso. Mas voltando para Yara, porque a história dela ainda tem mais reviravoltas. O dinheiro da vaquinha mudou tudo. A mãe dela conseguiu fazer um tratamento experimental em São Paulo. Um tratamento que não estava disponível pelo SUS. Um tratamento que custava uma fortuna. E funcionou. 3 meses depois, os exames mostravam que o tumor tinha diminuído significativamente. 6 meses depois, estava completamente em remissão. A mãe de Yara estava livre do câncer. Yara usou parte do dinheiro também para abrir uma escola de idiomas gratuita na comunidade indígena dela. Uma escola onde crianças e adolescentes poderiam aprender inglês, espanhol e francês. Onde eles poderiam ter as mesmas oportunidades que ela teve. Onde eles poderiam abrir essas portas de conhecimento que a avó dela sempre falava. Eu recebi tanto mais do que eu esperava, Yara disse em uma entrevista para um jornal local. E agora é minha responsabilidade passar isso adiante. Porque oportunidade não deveria ser privilégio de poucos. Deveria ser direito de todos. A escola dela começou com 10 alunos. Em 6 meses, tinha 150. Crianças indígenas que nunca tinham imaginado que poderiam falar outros idiomas. Adolescentes que estavam descobrindo que o mundo era muito maior do que eles pensavam. E tudo isso porque uma mulher decidiu não aceitar ser diminuída. Porque ela decidiu responder ao desrespeito não com raiva, mas com dignidade. Mas sabe qual foi a parte mais surpreendente de toda essa história? 1 ano depois daquele dia no restaurante, Yara recebeu uma ligação. Era Richard. Ele estava no Brasil de novo,
dessa vez em uma viagem diferente. Ele perguntou se poderia visitar a escola dela. Yara hesitou. Ela tinha todo o direito de dizer não, de mandar ele embora, de deixar claro que ela não precisava da aprovação dele. Mas sabe o que ela fez? Ela disse sim, porque ela entendeu algo que muitas pessoas demoram a vida inteira para entender. Vingança é fácil. Carregar raiva é fácil. O difícil é perdoar. O difícil é dar uma segunda chance. O difícil é acreditar que as pessoas podem mudar, podem aprender, podem crescer. Você daria uma segunda chance para alguém que te humilhou? Comenta aí, porque essa é uma das perguntas mais difíceis que existe. Richard foi até a aldeia. Viu a escola. Conheceu os alunos. E viu com os próprios olhos o impacto que aquele momento de vergonha dele tinha criado. Mas não de forma negativa. De forma transformadora. Eu estraguei tudo aquele dia, ele disse para Yara, emocionado. Mas você transformou minha pior versão no catalisador para algo lindo. Como você conseguiu fazer isso? E a resposta dela? A resposta dela contém a lição mais importante de toda essa história. Presta atenção agora, porque isso é o que realmente importa. Eu não transformei nada, Yara respondeu. Você é que escolheu se transformar. Aquele dia no restaurante te deu um espelho. Um espelho que mostrou coisas que você não queria ver em você mesmo. Eu só recusei a participar da sua narrativa de quem eu deveria ser. O resto foi escolha sua. Ela continuou. A gente passa a vida tentando controlar como os outros nos veem. Tentando provar nosso valor. Tentando ser suficiente para os padrões dos outros. Mas a verdade é que a única pessoa que precisa acreditar no seu valor é você mesmo. E quando você acredita de verdade, genuinamente, profundamente, nada que os outros digam ou façam pode tirar isso de você. E ali estava. A lição completa. O ensinamento que transcende a história específica e toca em algo universal. Em algo que todos nós precisamos ouvir. Cada pessoa que você encontra está lutando uma batalha que você não conhece, Yara disse, olhando não só para Richard, mas para os alunos dela que estavam ao redor, ouvindo. Cada pessoa carrega uma história. Lutas. Dores. Mas também talentos. Sonhos. Potencial. E quando você julga alguém pela superfície, quando você decide o valor de alguém baseado em aparências, você não está apenas sendo injusto com aquela pessoa. Você está se privando de conhecer toda a riqueza que existe nela. Richard assentiu. Lágrimas desciam pelo rosto dele. Ele tinha vindo até ali esperando. O quê? Perdão? Absolvição? Mas o que ele encontrou foi algo muito maior. Ele encontrou uma lição sobre humanidade que mudaria ele para sempre. Posso fazer algo? Richard perguntou. Pela escola? Pelos alunos? Eu sei que dinheiro não compra redenção, mas... Yara pensou por um momento. Ela poderia ter dito não. Poderia ter mantido suas barreiras. Mas ao invés disso, ela viu uma oportunidade. Uma oportunidade de transformar algo ruim em algo ainda melhor. Tem sim, ela respondeu. Você pode usar suas conexões. Sua empresa. Seu privilégio. Não para se sentir melhor consigo mesmo, mas para criar pontes reais. Para abrir portas para pessoas que normalmente não teriam acesso. Não como caridade, mas como justiça. Como reconhecimento de que talento existe em todos os lugares, mas oportunidade não. E foi exatamente o que Richard fez. Ele voltou para os Estados Unidos e convenceu sua empresa a criar um programa de bolsas. Bolsas especificamente para jovens de comunidades indígenas e outras comunidades marginalizadas no Brasil. Bolsas que pagariam não apenas estudos, mas também moradia, alimentação e um salário decente. O programa começou com 5 bolsas. 3 anos depois, tinha expandido para 50. E muitos desses bolsistas eram alunos da escola de Yara. Crianças que começaram aprendendo inglês em uma sala improvisada na aldeia e terminaram estudando em universidades de ponta. Uma dessas alunas, uma menina chamada Raoni, de apenas 16 anos,
se tornou a primeira da comunidade dela a ganhar uma medalha em uma Olimpíada Internacional de Linguística. Ela deu uma entrevista depois, e o que ela disse vai direto ao coração. A professora Yara sempre nos diz: vocês não estão aprendendo idiomas para deixar de ser quem vocês são. Vocês estão aprendendo para adicionar mais ferramentas ao que vocês já têm. Nossa cultura, nossa língua nativa, nossa identidade, isso nunca vai embora. Isso é nossa força. E quando a gente adiciona outras línguas a isso, a gente fica mais forte ainda. Me diz uma coisa, você está entendendo o tamanho dessa transformação? Como uma situação de humilhação se transformou em uma corrente de mudanças positivas que afetaram centenas de vidas. Isso é o poder de escolher dignidade ao invés de vingança. Mas tem ainda uma última parte dessa história que vai fechar tudo perfeitamente. Lembra do restaurante onde tudo começou? Aquele lugar onde Yara trabalhava servindo mesas? O dono do restaurante, inspirado pela história toda, decidiu criar um programa de treinamento. Um programa onde ele contrataria pessoas de comunidades indígenas e quilombolas, daria treinamento completo em hospitalidade e gastronomia, e pagaria salários justos. Não por caridade, mas porque ele percebeu o valor que estava perdendo ao não olhar além das aparências. E sabe quem foi a primeira coordenadora desse programa? Yara. Ela aceitou a posição, mas com uma condição: ela só trabalharia ali meio período. A outra metade do seu tempo seria dedicada à escola de idiomas. A vida é sobre equilíbrio, ela explicou. É sobre fazer dinheiro, sim, porque a gente precisa viver. Mas também é sobre fazer diferença. E quando você consegue unir as duas coisas, aí você encontra propósito real. Hoje, 3 anos depois daquele dia fatídico no restaurante, Yara tem uma vida completamente diferente. A mãe dela está saudável. A escola está florescendo. Ela trabalha com o que ama. E mais importante que tudo isso, ela sabe quem ela é. Ela sabe seu valor. E ninguém nunca mais vai conseguir tirar isso dela. Mas o impacto dela vai além de tudo isso. Porque cada aluno que passa pela escola dela, cada pessoa que ouve a história dela, cada um de nós que está aqui agora ouvindo isso, todos estamos sendo confrontados com as mesmas questões. Quantas vezes você julgou alguém pela aparência? Quantas vezes você assumiu que sabia tudo sobre uma pessoa só de olhar? Quantas vezes você perdeu a oportunidade de conhecer alguém incrível porque você estava preso aos seus preconceitos? E mais importante, o que você vai fazer diferente a partir de agora? Porque essa é a verdadeira lição dessa história. Não é sobre Yara sendo incrível, embora ela seja. Não é sobre Richard aprendendo uma lição, embora ele tenha aprendido. É sobre cada um de nós olhando no espelho e fazendo as perguntas difíceis. Quem eu tratei como invisível hoje? Quem eu diminuí com minhas suposições? Quem eu deixei de ver completamente porque eu estava muito ocupado olhando para baixo do meu pedestal? Yara diz que até hoje, quando ela encontra alguém novo, ela se lembra daquele dia no restaurante. Não porque ela quer reviver a humilhação, mas porque aquilo a lembra de algo importante. Todo mundo tem uma história, ela diz. Todo mundo está lutando batalhas que você não pode ver. E quando você começa a ver as pessoas de verdade, quando você para de fazer suposições e começa a fazer perguntas com curiosidade genuína, o mundo inteiro se abre. Porque cada pessoa é um universo inteiro, com sonhos, medos, talentos, dores. E quando você se permite conhecer esse universo, sua própria vida fica infinitamente mais rica. Ela continua: aquele turista, Richard, ele me fez uma pergunta naquele dia. Ele me desafiou a provar que eu falava a língua dele. Mas sabe qual é a verdade? A língua mais importante que qualquer pessoa precisa falar é a língua do respeito. E essa língua não tem gramática. Não tem regras. Tem apenas um princípio: tratar os outros como seres humanos completos, com toda a complexidade e valor que isso carrega. E aí está a lição final. O ensinamento que fecha tudo. Porque no final das contas, essa história não é sobre idiomas. Não é sobre dinheiro. Não é nem sobre justiça poética. É sobre algo muito mais fundamental. É sobre ver as pessoas. Realmente ver. Não como estereótipos.
não como papéis sociais, não como categorias, mas como seres humanos plenos, complexos, multifacetados. É sobre entender que a garçonete que serve sua comida pode ter vivido em Paris. O motorista do Uber pode ter um PhD. A faxineira pode falar 5 idiomas. E mesmo que nada disso seja verdade, mesmo que essas pessoas não tenham diplomas nem viagens internacionais, elas ainda merecem o mesmo respeito. Porque o valor de uma pessoa não está no currículo dela. Está na humanidade dela. Você vai lembrar dessa história amanhã quando você for ao restaurante? Quando você pegar o Uber? Quando você cruzar com a pessoa que limpa o chão do seu prédio? Você vai olhar com olhos diferentes? Vai lembrar que ali tem uma pessoa completa, com uma história rica, com lutas e sonhos que você nunca vai conhecer a menos que você pare e realmente veja? Essa é a pergunta que essa história te deixa. E a resposta só você pode dar. Através das suas ações. Através das suas escolhas. Através da forma como você trata as pessoas daqui para frente. Porque no final, a maior vingança de Yara não foi humilhar Richard. Não foi provar que ela era inteligente. Foi mostrar, através da sua dignidade e graça, que o verdadeiro poder não vem de diminuir os outros. Vem de se elevar acima da necessidade de provar qualquer coisa. Vem de saber quem você é tão profundamente que nada que os outros digam pode abalar isso. E essa lição é para todos nós. Para cada pessoa que já se sentiu pequena. Para cada pessoa que já foi julgada injustamente. Para cada pessoa que já diminuiu outra pessoa. É um lembrete de que todos estamos nessa jornada juntos. De que humanidade é algo que a gente pratica, não algo que a gente apenas é. Então, da próxima vez que você encontrar alguém, qualquer pessoa, em qualquer situação, lembre dessa história. Lembre que você não sabe o que aquela pessoa passou para chegar onde está. Você não sabe que batalhas ela está lutando. Você não sabe que talentos ela esconde. E mais importante, você não sabe o impacto que suas palavras e ações podem ter nela. Você pode ser o Richard, jogando dinheiro e fazendo desafios humilhantes. Ou você pode escolher ser algo diferente. Você pode escolher ver, respeitar, honrar. E quando você faz essa escolha, quando você genuinamente trata cada pessoa com a dignidade que ela merece, você não está apenas fazendo a vida dela melhor. Você está fazendo a sua própria vida mais rica, mais completa, mais humana. Porque no final das contas, é isso que todos nós estamos buscando, não é? Conexão real. Ser vistos pelo que realmente somos. Não ser julgados pela superfície, mas ser conhecidos profundamente. E a única forma de receber isso é dar isso. A única forma de ser visto é ver os outros. Yara ensinou isso não através de palavras, mas através de ações. Através da sua escolha de dignidade ao invés de vingança. Através da sua decisão de usar sua dor para criar algo belo. Através da sua capacidade de perdoar sem esquecer, de crescer sem se tornar amarga, de prosperar sem abandonar suas raízes. E essa é a lição que fica. Não apenas para a Richard. Não apenas para as pessoas naquele restaurante. Mas para todos nós. Para mim. Para você. Para cada pessoa que ouvir essa história. Que possamos todos ser um pouco mais como Yara. Confiantes em nosso valor. Generosos em nosso julgamento. Fortes em nossa gentileza. E conscientes de que cada pessoa que encontramos é uma oportunidade de praticar nossa humanidade. Porque no final, não é sobre falar 5 idiomas. É sobre falar a língua universal do respeito. E essa língua todos nós podemos aprender. Se quisermos. Se escolhermos. Começando agora. Começando com a próxima pessoa que cruzar nosso caminho. E essa é a história de Yara. Uma história sobre humilhação que se transformou em transformação. Sobre dor que virou propósito. Sobre um momento de raiva que se tornou um legado de amor. Uma história que nos lembra que não importa quão longe a gente caia, sempre existe a possibilidade de se levantar. E quando a gente se levanta com dignidade, com graça, com propósito, a gente não apenas transforma a própria vida.
A gente transforma o mundo ao nosso redor. Então responde para mim agora, o que você vai fazer diferente depois de ouvir essa história? Como você vai olhar para as pessoas de forma diferente? Como você vai praticar ver, realmente ver, quem está na sua frente? Porque essa é a verdadeira medida do impacto dessa história. Não quantas visualizações ela teve. Não quantas curtidas ela recebeu. Mas quantas vidas ela mudou. Quantas pessoas começaram a ver o mundo de forma diferente. Quantos atos de gentileza ela inspirou. E você? Você vai ser uma dessas pessoas? Você vai deixar essa história mudar alguma coisa em você? Ou vai ser apenas mais uma história que você ouviu e esqueceu? A escolha é sua. Sempre foi. Sempre será. E essa é a beleza e o terror da liberdade humana. A gente sempre tem escolha. Mesmo quando parece que não tem. Mesmo quando o mundo ao nosso redor está tentando nos dizer quem devemos ser, como devemos agir, o que devemos valorizar. A gente sempre pode escolher ver. Escolher respeitar. Escolher honrar a humanidade em cada pessoa. E quando a gente faz essa escolha, consistentemente, todos os dias, com cada interação, a gente não muda apenas nossa vida. A gente começa a mudar o mundo. E essa, no final das contas, é a maior lição que Yara tem para ensinar. Que transformação real começa com escolhas pequenas. Com momentos individuais de dignidade. Com decisões conscientes de ver além da superfície. E quando essas escolhas pequenas se acumulam, quando esses momentos se multiplicam, quando essas decisões viram hábito, aí a gente cria mudança real. Duradoura. Significativa. Então essa é minha pergunta final para você. Que tipo de legado você quer deixar? Que história você quer que seja contada sobre você? Você quer ser lembrado como alguém que julgou? Que diminuiu? Que usou posição e privilégio para se sentir superior? Ou você quer ser lembrado como alguém que viu? Que respeitou? Que usou sua voz e poder para elevar os outros? Porque no final, quando tudo é dito e feito, quando os diplomas são esquecidos e os prêmios são empoeirados, o que fica é como você fez as pessoas se sentirem. Como você tratou aqueles que não podiam te oferecer nada em troca. Como você respondeu quando tinha todo o poder e toda a razão para ser cruel, mas escolheu ser gentil. Essa é a história de Yara. Mas mais do que isso, é um espelho. Um espelho que nos mostra quem somos e quem podemos nos tornar. E a pergunta que fica é: o que você vai ver quando olhar para esse espelho? E mais importante, o que você vai fazer com o que vê?